nosso posicionamento no mundo, nosso posicionamento frente à sociedade, frente a esse cenário político, frente à nossa família, no nosso trabalho ou diante de nós mesmos, é sempre reflexo de uma crença, de um posicionamento mental. Só que nem sempre a gente está tão consciente desse processo. Meu nome é Kelly Aguiar e hoje nós vamos fazer um bate-papo bem leve aqui no nosso canal do YouTube sobre crenças limitantes. Então, o primeiro elemento que eu queria que vocês considerassem é esse. É esse elemento de que toda posição que a gente tem, ela é reflexo da forma como a gente vê o mundo. Então, todos temos crenças, ou seja, esse status mental que estabelece uma verdade. E é baseado nesse status mental acerca de Deus, da vida, da morte, de nós mesmos, dos demais, que nós nos movemos e fazemos as coisas como nós fazemos e não de outra forma. Então, por exemplo, eu moro no 8º andar. Se eu quero ir até o térreo, eu sempre saio pela porta e entro no elevador ou pego a escada. Por que isso? Porque eu entendo uma ideia chamada gravidade, eu acredito nisso. Eu acredito que se eu for pela janela, por exemplo, poderia ser mais rápido, mas que poderia ser fatal. Então, baseado nessa percepção, nesse entendimento da vida, naquele contexto, eu tomo uma atitude, que é usar o elevador, que é usar a escada. E nós fazemos isso acerca de tudo. Nós fazemos isso com todas as coisas, inclusive conosco mesmo. Um elemento muito importante para a gente considerar dentro desse âmbito filosófico é que quando eu falo de crença, eu vou sempre falar de dois elementos, de duas possibilidades. Uma possibilidade que ela é valorativa, que é a crença de que, digamos assim, e a outra que é a crença real, que é a crença em. Então eu posso valorar algo, eu posso considerar algo como positivo, como negativo, mas isso pode não ser a minha realidade. Então, por exemplo, eu posso considerar, eu tenho a crença de que a morte faz parte da vida. E eu acredito que deva ser dessa forma, que a gente deva encarar dessa forma. Só que no que eu realmente acredito, quando morre alguém, quando uma pessoa que eu amo está perto de mim, quando essa pessoa se vai, o que eu sinto? Eu sinto que eu estou perdendo alguém? Ou eu sinto que eu estou vivendo só mais um estágio da vida? Qual que é a minha verdade de fato? Então, do ponto de vista filosófico, essa é a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Então, uma coisa é eu acreditar que todo ser humano é digno de afeto. Outra coisa é lá no fundo do meu íntimo, eu realmente me sentir, me perceber digno de afeto. Ou será que quando as pessoas estão começando a se aproximar de mim, eu as afasto? Uma coisa é eu acreditar que o mundo deve ser um lugar cada vez mais justo. Outra coisa é eu de fato contribuir para essa justiça. Quando eu vou me movimentar, quando eu vou tomar decisões, quando eu vou me posicionar na vida, eu acreditar, eu entender que realmente eu preciso estar posicionado de uma forma justa, que o meu benefício próprio, as conveniências, não podem estar acima de um bem comum ou de uma justiça mais ampla. Nem sempre essas crenças foram formadas através de um processo consciente. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, essas crenças se estabeleceram em nós de uma forma inconsciente. Isso significa que, às vezes, eu aprendi uma forma de ser, uma forma de ver o mundo, baseado no que eu estava vendo em casa, na minha família. Às vezes, eu aprendi na escola. Esse momento histórico, social, cultural, político que nós estamos vivendo imprime algo em mim. E o fato é que a minha visão de mundo, então, ela é um retrato de todos esses elementos. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ser um produto da nossa própria consciência. Então, disso se trata. A ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre isso,
para que esse processo das crenças se torne mais consciente e a gente possa dizer, essa crença sim, essa eu preciso ajustar, essa não me representa, e a gente possa ir estruturando as nossas crenças dentro de uma evolução. Ou seja, a crença ela não pode estagnar, a crença precisa evoluir. Dentro desse processo de tornar as crenças conscientes, dentro disso da gente tomar consciência das crenças que temos, tem dois elementos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é que quando isso acontece, a gente para de mentir. Porque nós temos uma visão de nós próprios. Então eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou um ótimo amigo, eu tenho uma percepção de mim mesmo. Só que lembra que eu falei da crença de que nem sempre ela reflete a crença em, a realidade, a minha verdade? Então é muito difícil para uma pessoa que tem a crença de que, ou seja, se eu valorizo que a amizade é uma coisa tão importante, é muito difícil olhar para mim mesmo e me reconhecer um mau amigo. É difícil olhar para mim mesmo e reconhecer que eu peso conveniências, que eu me sujeito a certos níveis de conchavos, fofocas, que eu considero o meu bem antes do bem do meu amigo. Então é difícil para uma pessoa, por mais que ela seja assim, de fato, por mais que essa seja a verdade dela, é difícil para ela dizer isso. Então o que a gente faz? A gente justifica. Então assim, ó, é um amigo que eu amo tanto, mas ele fez um aniversário, eu nem me recordei, mas é porque eu também estava tão ocupada. E também ele nem tem tempo de atender o telefone, ele nem atende, nem adianta ligar. Ou seja, eu arrumo uma forma de justificar, eu arrumo uma forma de embalar essa crença para que não me machuque tanto, para que eu consiga relacionar com isso. Então, quando nós vamos ver, eu comecei a elaborar, eu comecei a refinar algumas pequenas mentiras. E a gente deixa de ter uma visão tão clara, tão limpa, tão direta de nós mesmos. Então, quando eu vou tomando consciência dessas crenças, a primeira coisa que começa a acontecer é que nós nos tornamos mais verdadeiros. Eu começo a olhar para mim mesma e ver que isso que eu expresso do lado de fora realmente reflete aquilo que eu levo dentro de mim. Eu não preciso ficar usando uma máscara, um disfarce do lado de fora, para disfarçar aquilo que sou, para que as pessoas não vejam aquilo que eu realmente sou. Entende? Como eu disse, não que nós façamos isso de uma forma imoral, querendo mentir para as pessoas, querendo enganar as pessoas, não é isso que acontece. É de forma inconsciente que tudo isso acontece, como uma defesa da própria psique. É um processo natural. Então, esse é um elemento importante. Quando eu tomo mais consciência das minhas próprias crenças, eu posso parar de mentir e viver uma vida mais verdadeira. Um segundo elemento que vai acontecer quando esse processo das crenças se torna mais consciente é que nós vamos evoluir com essas crenças. Porque percebam, nós não temos uma verdade absoluta. Então vamos considerar hipoteticamente um ponto A. Um ponto A onde a verdade está, que é a verdade sobre algo, digamos sobre o bem. Então, nesse ponto de máxima realidade, o bem é aquilo que une. Como já dizia Platão, né? E como conceberam também tantos outros filósofos, que essa ideia de que existe bondade quando esse ser está unido a si mesmo, ao melhor de si, próximo da própria ideia, da própria essência, e também está unido com os demais elementos que constituem o todo. Então, o bem nesse ponto A, nessa esfera mais alta é isso. Só que hoje a minha crença não é essa. Hoje, por exemplo, digamos que eu estou aqui num ponto E, bem distante daquele A, mas nesse ponto E a minha visão de bondade é que bem é aquilo que me agrada. Então, uma coisa é boa quando me agrada. Se não me agrada, não é boa para mim, então eu não faço. Eu posso até ter um discurso diferente, lembra da crença de que? Mas na prática, o que eu realmente acredito é que as coisas quando são agradáveis são boas. Então eu tenho lá uma agenda de tarefas
para fazer, muitas coisas marcadas para serem feitas. Algumas são muito agradáveis, outras mais ou menos, outras não são. Adivinha, se eu tenho essa crença, adivinha quais são as coisas que eu vou fazer? As que são agradáveis. Essas são as coisas que eu vou fazer. É o que me agrada, então é o que é verdadeiro. Porque nesse ponto é o que da bondade eu vejo. Mas eu posso evoluir, eu posso tomar consciência disso e perceber como tá falha essa minha visão nesse ponto, como deixa coisas em abertas, como tem coisas importantes que são boas para mim, que são boas para o outro, que são boas para o meu trabalho, para minha família, mas que ficam descobertas porque elas não são agradáveis. Então eu posso, se eu tenho consciência disso, eu posso refazer e dizer agora bem, independentemente de ser agradável ou não ser agradável, mas se é necessário, eu vou fazer. Então, num determinado momento, eu posso entender que o bem é o necessário para que eu possa alcançar os meus objetivos. Para que eu possa finalizar todas as tarefas que eu preciso finalizar e arcar com as minhas responsabilidades. Só que eu posso seguir, isso vai me atender um tempo. Só que talvez não me atenda por completo, talvez eu seja uma pessoa muito eficaz, que eu consiga fazer de fato tudo que eu devo, mas que isso gera uma animosidade, uma distância das pessoas, que não seja a forma mais humana que eu utilizo. Então eu posso ir refinando isso, até que chega um momento em que eu consigo, em que eu vou olhar para as coisas e eu vou considerar que é bom aquilo, que sim, cumpre com uma necessidade, acessa uma necessidade, resolve uma necessidade, mas que também acontece de uma forma humana, que também eu tenho a oportunidade de colocar o meu melhor naquilo, e eu saio de lá me sentindo mais forte, mais corajoso, mais bondoso, mais justo, mais pacífico. E também que me deixa mais próximo das pessoas. Então eu vou ver que às vezes na forma não é muito diferente de como eu fazia lá no ponto C, mas aqui nesse ponto B, tão pertinho desse ponto A, às vezes existe uma harmonia maior, uma integração maior. Minha comigo mesma, eu não saio tão cansado, tão arrasado, tão estressado, estafado das tarefas. E também não me distancio, não me afasto das pessoas. Nós nos aproximamos mais. Então percebam como a crença foi evoluindo. Mas por quê? Porque eu estava consciente do processo. Agora, se eu não estou consciente do processo, o mais possível de acontecer, o mais provável de acontecer é que você vai repetir a história de vida do seu pai, a história de vida da sua mãe, dos seus familiares, do seu entorno, que você vai ser um produto do meio em que você está inserido. É isso que vai acontecer se a gente não aprender a tomar consciência desse processo e aprender a perceber, a detectar o que é essa visão de mundo que está estabelecendo a minha forma de vida. Quando a crença não evolui, ela começa a estabelecer um limite para mim, um horizonte. Então eu não posso mais me movimentar pela vida, pelo mundo. Eu vou até aqui, até onde eu enxergo. Então isso é natural, nós vamos ter sempre limites, porque nós não somos sábios, nós não temos uma visão absoluta da verdade. A nossa visão vai ser sempre parcial, ok. Só que esse limite ele não pode estar tão próximo, esse limite ele não pode ser tão estreito. Senão começa a parecer que eu estou andando pelo mundo com antolhos, como se fosse o cavalo. Com essa visão limitada, que vai me dar também uma forma de expressão muito limitada. Então como é que eu sei que a crença começou a me limitar? Como é que eu sei que as crenças agora são limitantes da minha evolução, são um fator de detenção, de limitação da minha experiência? Quando eu começo a ter aquela sensação de que eu já passei nessa prova antes, de que esse problema de novo, mas de novo, passa um tempo e eu estou na mesma experiência. Eu começo a ter também às vezes uma sensação de que parece que a pessoa que eu sou podia fazer mais, podia realizar mais, podia se expressar mais, mas parece que a vida que eu estou tendo é menor do que a pessoa que eu sou.
a gente começa a ter uma sensação que parece que está vivendo uma vida que não é bem a vida que a gente deveria estar vivendo. Porque eu poderia viver uma vida maior, entre todas as aspas do mundo, do que essa que eu estou vivendo agora. Então, esse processo de conscientização de como funciona esse mecanismo das crenças é uma experiência filosófica profunda, que pode e deve nos abrir alguns limites e nos fazer perceber que é isso que um ser humano é, um microcosmo. Ou seja, nós temos todas as possibilidades do cosmo. Nós podemos todas as coisas. Um elemento bem importante. As crenças, elas têm muitas raízes. Elas podem nascer de muitas formas. Muito comumente, elas nascem do lado de fora. Ou conscientemente ou inconscientemente, o mundo estrutura uma forma de pensar para a gente aderir. Então, tanto pode acontecer como acontece dentro da nossa família, com o nosso pai, nossa mãe, que fazem isso de uma forma inconsciente e que, com a melhor das boas intenções, às vezes acaba transferindo para a gente todo um conjunto de crenças pouco avaliadas e pouco, às vezes pouco substancial para a vida que eles querem que vivamos, mas isso acontece, é muito comum. Mas também tem o caso das crenças que vão ser implantadas de uma forma bem consciente. E aí vale todo um esforço de educação midiática para a gente poder perceber isso de uma forma mais clara. De como, às vezes, a forma com que uma notícia é escrita, sobre, às vezes, como um assunto é muito insistido, é muito recorrente nos meios todos de comunicação, sobre como isso vai moldando uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, né? Mas também a gente não pode ignorar que tem uma terceira forma das crenças nascerem, que é de dentro para fora. Ou seja, nós também produzimos crenças. E essa é a fonte. O objeto, como eu disse no início desse nosso bate-papo, pode ser muito. Eu posso ter crença na vida, na morte, em Deus, eu posso acreditar numa lei, eu posso acreditar em muitas coisas. Acerca de mim mesmo, acerca do mundo, em vários contextos. Então, agora, nesse momento, eu queria me ater a falar sobre um tipo de crença especificamente, que são as crenças que nós estruturamos acerca de nós mesmos. São as crenças que nascem dentro de nós e acerca de nós. Essas crenças que nós criamos, elas têm uma base comum, que é o medo. O instinto de preservação da vida. Então, esse instinto tão poderoso, tão útil, que viabiliza a vida, ele se movimenta na nossa vida de uma forma inconsciente, pode nos levar em caminhos não muito atrativos. Então, pensa comigo. O instinto de preservação da vida é um instinto. O que significa? É uma memória. Esse é o instinto. É isso que eu aprendi a fazer e que agora eu faço sozinho. Eu faço instintivamente. Eu não preciso pensar para isso acontecer. Toda vez que a sua natureza achar que você está sob perigo, ela vai colocar tudo isso em ação. Você não precisa pensar, bate forte o coração. Não, ele vai fazer sozinho. Você não precisa pensar, mãozinha começa a suar. Não, não precisa, ela vai fazer sozinha todo esse processo. Quando nós estamos nos movendo vida fora, muitas vezes a gente vai estar fazendo algo pela primeira vez. Muitas vezes eu preciso crescer, então eu preciso ir para um patamar superior. E esse novo, essa novidade, esse diferente é altamente traumático para a nossa personalidade, via de regra. É muito comum, então, que o instinto de preservação alerte, diga, olha, atenção, agora nós vamos começar a percorrer caminhos, nós vamos começar a andar por lugares que a gente não andava antes. Olha, essa forma com que a gente vai viver isso aqui é novo, então atenção. Então isso que era para ser só um alerta super saudável para você entrar agora mais atento e poder viver essa jornada com mais sucesso, isso que era para ser dessa forma, via de regra não acontece assim.
E esses estados todos, esse frio na barriga, esse desconforto todo, muitas vezes é paralisante. E aí é como a professora Lúcia gosta de usar a expressão, né? Nós damos pane. De onde vem a palavra pânico, né? Nós damos pane, nós congelamos, nós paralisamos. E ao invés de eu viver essa nova jornada, eu fico aqui, eu me acomodo nesse patamar, onde não há medo, onde as coisas são conhecidas. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, porque eu não gosto dessa expressão que as pessoas utilizam, que é assim, ó, zona de conforto. Por que eu não gosto dessa expressão? Porque eu acho que não tem nada mais desconfortável no mundo do que você poder estar naquela condição e estar aqui. Para mim isso é a coisa mais desconfortável que existe. Então é uma ilusão que a nossa psique acaba criando, e ela cria e ela própria acredita de que aqui ela está segura, de que aqui ela vai ficar bem, de que aqui é melhor. E é importante que nós tomemos as rédeas do processo e digamos, não, esse primeiro desconforto, essa primeira experiência desconfortável, ela é necessária. Então nós vamos passar por ela para que nós possamos ser quem nós realmente somos. Então atenção, porque muito dessa forma de ser que eu estruturo hoje pode estar limitado. E pode estar limitado nessas mentiras, nessas meias verdades, nessas falsidades que a gente vai criando e que nós começamos a acreditar nelas. Então eu começo a ter uma expressão limitada, eu começo a me sentir como se eu tivesse tolhido de alguma maneira, graças a esse posicionamento. Então eu gosto de imaginar assim, ó, imagina que você é uma criança pequenininha e que sua mãezinha foi lá e te deu um sapatinho e você calçou. É muito confortável, é adorável. Mas se você começar a crescer e você começar a sair pela vida com esse mesmo sapatinho, você vai ver que dali a pouco você vai estourar o pé, você vai começar a machucar o próprio pé, você vai começar a deformar os dedos daquela criança. Por quê? Porque ela não cabe mais ali. Então aquele sapatinho vai ser uma fonte de dor. Isso vai ser uma fonte de problema para essa criança e para o mundo todo, para a relação dela com o mundo de modo geral. Então eu chamo muita atenção para essa ideia, né, de zona de conforto, que de confortável não tem absolutamente nada. Então pensa comigo, se eu cresço no meu trabalho, eu vou ter que pagar um preço por isso, por exemplo. Se eu cresço como ser humano, eu pago um preço por isso. Como é que fica a vida de uma pessoa que deu esse salto? Então, se no meu trabalho, por exemplo, eu passo a ter uma função de liderança, o quanto eu teria que estar disponível? Aquele final de semana às vezes não é mais tão livre. Eu teria que estudar talvez um pouco mais, eu ia ficar muito mais alvo do julgamento das pessoas, eu ia ter que me envolver em mais conflitos talvez e dirimir questões complexas. E às vezes nós temos essa sensação, nós nos colocamos nessa posição porque nós achamos, no fundo, de forma inconsciente, nós achamos que quando chegar lá vai ser difícil. Então, para não viver aquilo, eu prefiro ficar aqui onde eu tô. A gente não faz essa conta conscientemente, tá? Tudo isso acontece inconscientemente, mas o fato é que acontece. O fato é que eu deixo de estar naquela posição, eu começo a me boicotar para não viver aquela experiência. Para não estar mais naquele ponto. Eu começo a puxar o meu próprio tapete. E o que eu queria fazer vocês refletirem aqui nesse momento, né? É que isso é uma grande mentira, na verdade. Nós começamos a contar essas mentiras para nós e nós começamos a acreditar. Então nós transformamos essas crenças limitadoras, essas mentiras, em grandes limitações. E agora eu não saio mais desse ponto. E vou viver toda a minha vida nessa posição. Embora seja um ponto de desconforto. Embora não atenda às minhas necessidades. Embora me deixe aquém dos meus sonhos. E atenção, eu estou falando de uma esfera muito específica. Como eu disse, nós estamos fazendo aqui um parêntese para a gente refletir um pouco sobre essas crenças quando elas estão dentro da gente. Mas o processo é exatamente o mesmo quando a gente está falando das crenças acerca de qualquer elemento da nossa vida.
São muitas as possibilidades de crença em relação a nós mesmos, né? Eu gostaria de citar aqui algumas que eu acho que são muito comuns, que muitas vezes quando a gente vê essa pessoa estagnando, fruto dessas próprias crenças, a gente vê algum desses processos. Então, crenças como eu não posso, crenças como eu não sou bom o suficiente, como as coisas nunca melhoram para mim, eu não mereço ser feliz, eu não posso confiar em ninguém, eu devo ser perfeito para ser amado, eu nunca posso mudar, ou eu não consigo mudar, eu não mereço sucesso, eu devo agradar todas as pessoas. São crenças muito comuns. Dificilmente a gente vê uma pessoa que esteja estagnado em algum ponto da própria experiência, que não esteja vinculado com algum desses processos, que não esteja processando alguma dessas questões, ainda que de forma bem consciente, ainda que intimamente. Hoje, a título de exemplo, para poder tornar esse nosso momento um pouco mais prático, eu vou falar de uma delas, que é essa eu não posso. Vamos falar um pouquinho sobre esse elemento. E eu vou fazer um exercício com vocês da gente identificar, de trazer alguns elementos que ajudem a gente a identificar quando essa crença é uma realidade, a gente trabalhar de repente algumas estratégias bem filosóficas de enfrentamento. E então vamos fazer essa pequena reflexão juntos, como um exercício. Então toda vez que eu digo eu não posso, significa que eu estou me posicionando no mundo com um limite. Certo? Então, essa expressão não posso, ela é um rastro verbal de uma limitação. Então, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos. Nós vamos encontrar as melhores circunstâncias, os melhores momentos, a melhor forma, nós vamos estudar as nossas prioridades, mas toda vez que eu digo eu não posso, via de regra, é claro, via de regra, você vai ver ali alguma associação a uma limitação. Então, às vezes esse eu não posso aparece de muitas formas. Então aparece como eu não tenho mais idade para isso, eu não dou conta, eu não tenho inteligência suficiente para aprender essa matéria, essa aula é muito para mim, eu não sou capaz, uma pessoa com a minha idade, com o meu gênero, uma pessoa com a minha condição social, uma pessoa com a minha condição financeira, não é capaz de. Ou seja, tem muitas formas desse elemento se manifestar, mas o fato é que ele se manifesta, é uma realidade. E uma estratégia interessante para relacionar com esse elemento é pensar assim, eu não conheço todas as coisas do mundo, eu não sei de tudo. Então como é que eu sei se isso eu posso ou eu não posso? Só tem uma forma, é tentando. Então usar quase que de forma dogmática isso. Ao invés de dizer não posso, não dou conta, não sei, primeiro diz, eu vou tentar. Tenta primeiro, depois você vê se você consegue ou não, mas primeiro tenta. Então tem gente que fala assim, eu não consigo aprender outra língua. Mas você já tentou? Se tentou, quais estratégias? O que você já fez? Por onde você começou? E esse é um outro ponto muito importante dentro desse processo, que é toda vez que eu erro, significa que eu evoluí no processo da crença. Por quê? Porque quando eu erro, significa que eu já sei como é que não se faz aquilo. Então eu estou mais perto de saber como é que se faz. Porque pelo menos dessa forma eu já sei que não é. Então primeiro eu tento, depois eu digo se posso ou não posso, como um dogma, de não admitir mais dizer não posso, não consigo, não dou conta, não é pra mim. Então perceba que dessa forma nós identificamos uma crença, então eu sei que quando passa na minha cabeça assim, não tenho tempo, não vou conseguir, meu tempo não é suficiente, eu não posso porque meu dinheiro não dá. Eu já entendi que isso está me mostrando que ali por trás tem um limite. Então eu já aprendi a identificar. Entendem isso? Eu vou viver a minha vida, só que quando esse elemento vier à tona, eu vou perceber, olha, tem uma crença inconsciente se expressando aqui. Então eu posso atuar. Então
O que que tem nessa circunstância que eu ia vivendo aqui que está me deixando preocupado, que está me deixando assustado, que está me dando medo? O que que é a novidade que tem aqui? Então, se eu vou lá, encaro, olho para isso de frente, via de regra vai ser algo bem simples. E que você pode ir lá e dar o seu passinho, porque geralmente na nossa vida as coisas acontecem assim. Um passinho depois do outro, um passinho pequenininho, depois outro passinho pequenininho. Nunca é algo enorme e uma grande novidade, um grande desafio assim. Via de regra, as coisas são bem simples. Então, eu aprendi a identificar e agora que eu identifico, eu posso ir utilizando uma ou outra estratégia para me posicionar. Então, isso a gente pode fazer com todas as crenças, aprender a investigá-las, aprender a perceber se qual é a crença que está motivando o meu comportamento, esses passos que eu estou dando, esse meu estilo de vida, essa forma que eu acredito de viver, ela está fundamentada no quê? Ontem eu assisti um filme chamado Dias Perfeitos e é um filme muito interessante de um homem que tinha um estilo de vida que ninguém conseguia entender. Porque dos irmãos, os colaboradores no trabalho, ninguém entendia a forma dele viver, porque era um homem muito feliz, vivendo uma vida muito simples, lavando banheiros públicos. Só que ele sabia por que fazia, e ele também entendia as motivações das pessoas que estavam ao redor dele. Então ele conseguia fazer daquela forma de vida uma vida extremamente feliz. Por quê? Porque ele começou a acreditar que a felicidade não dependia do que ele estava fazendo, mas que era um posicionamento dentro. Ele começou a entender que ele podia ser feliz em qualquer circunstância. Então, veja que se você muda a chave dentro, mudou a crença, o posicionamento externo também vai ser outro. Essa é a ideia, né? Por fim, um elemento que eu acho importante da gente tratar é o seguinte. Não adianta eu estar fazendo todo um esforço para me tornar mais consciente das minhas crenças, e aí eu vou aprendendo e vou descobrindo algumas aqui, e outras crenças vão entrando inconsciente por aqui. Ou seja, como é que seria uma postura que eu poderia adotar diante da vida em que eu iria imprimir menos crenças inconscientes e consequentemente limitantes? Como seria esse posicionamento? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que nós precisamos ter uma identidade. Uma identidade é sempre um posicionamento mental com o qual eu me identifico. É uma imagem mental com a qual eu me identifico. Se eu tenho clareza desse elemento, eu posso agora eleger quais crenças vão participar do meu estilo de vida e quais crenças não vão participar. Agora, se eu não tenho essa identidade, eu começo a ter posicionamentos muito aleatórios. Não só inconscientes, mas também aleatórios, que vezes vão me levar numa direção, vezes noutra, e às vezes são posições bem conflitantes. Outra postura importante que a gente pode ter diante da vida, para a gente ter esses posicionamentos mais conscientes, é saber pensar. Saber pensar por si próprio, não só ser pensado, que é o que acontece via de regra, né? Então, pensem que na infinidade de toda a natureza, tem muita coisa a ser sabida. E parece que querem que a gente acredite que não tem mais nada para ser pensado. Então, às vezes, você fala uma coisa, a pessoa olha para você e diz assim, nossa, mas é científico isso. Como quem diz assim, você não precisa mais pensar sobre isso, porque isso aqui alguém já pensou e a tese já está escrita. Agora me digam quantas vezes uma coisa que estava escrita foi refeita, foi reescrita, foi reelaborada, foi repensada. Porque disso se trata, as crenças precisam evoluir. Então é muito importante que nós aprendamos a nos sentir mais confiantes para pensar por nós próprios e acerca de qualquer coisa. Não tem nada no mundo que é prejudicial se eu pensar. Eu posso pensar sobre qualquer coisa. Eu já vi algumas pessoas falando assim, nossa, mas será que se eu estudar filosofia eu não vou ficar doido? Não, você não vai ficar doido. Você pensar não deixa ninguém doido, tá? Então, pode pensar à vontade. Outro elemento importante é saber que nós não sabemos tudo. Aonde existe pretensão, existe um ponto muito passível de manipulação. Então,
se eu sustento uma humildade em relação ao meu conhecimento, eu tenho uma postura de aprender com todas as coisas, e eu toco nas coisas com mais leveza, considerando isso. Se não existe essa pretensão, se existe essa postura mais humilde de aprendizado com todas as coisas, é muito mais possível que o aprendizado seja profundo e que essa manipulação não aconteça. Outro elemento que eu acho importante é a gente aprender a diferenciar quando é uma ideia e quando é uma crença limitante. Então, eu aprendi uma coisa nova. Quando é que eu sei que é uma ideia que, pelo contrário, vai expandir a minha vida, ou seja, um ponto A, como falávamos lá no início, é uma crença mais que está lá bem adiante, que tem um posicionamento mais arquetípico. E quando é que é uma crença que está aqui embaixo, ó, pertinho de mim, como um antolhos, estruturando um limite muito breve para a minha experiência? Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Uma dica muito boa é a universalidade. Porque se é uma coisa que só serve para mim nesse contexto, dessa forma, se a ideia por si só é limitada, a chance de ser uma crença limitante é muito grande. Agora, as ideias são universais. Se é uma ideia, se algo realmente é bom, se algo é justo, se participa das ideias, você vai sim encontrar esse caráter de universalidade. Então, em outras palavras, né, vamos refletir sobre essa ideia de que nós não somos seres acabados, né, que como seres humanos nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. A forma com que eu vejo o mundo hoje não é certa, não é errada, é só um ponto, é só um momento da evolução. Se a gente fosse considerar a evolução, esse segmento de reta, a forma com que eu vejo o mundo hoje é só uma parte, é só um ponto nesse segmento. Não é pior nem melhor que nada, é só um estágio, é só um estado da nossa evolução. E eu gosto muito de pensar assim, porque eu acho que pensando dessa forma, a gente desenvolve um olhar mais amoroso para a nossa própria evolução. Um olhar mais amoroso para esse momento da evolução que eu me encontro agora. Eu começo a olhar para isso de uma forma com mais aceitação, com mais leveza, sem ficar sofrendo pelo tanto que ainda falta, sem ficar triste porque eu só andei esse pouquinho, olha como eu sou péssimo. Não, é só um ponto e não tem um ponto superior a outro, não tem um ponto melhor do que outro, é só um ponto dentro dessa jornada que é a vida. Então acho que se nós temos essa consciência de que a vida é essa caminhada, de que a vida é essa jornada, nós podemos imaginar que cada pontinho desse, cada crença dessa é muito importante, tem sim o seu valor. Então nós sim, por isso precisamos respeitar nossas próprias crenças, as crenças dos demais, porque é isso que representa, né? É o momento daquele ser de existir, de se expressar. Isso tem todo o valor. Agora, se eu tomo mais consciência desse processo, eu posso evoluir nesse processo. E eu acho que, como seres humanos, é disso que se trata, é isso que nos cabe.